Você que é jogador de pôquer, como você faz a gestão da sua carreira? Ou até mesmo você que joga recreativamente, você sabe se realmente está lucrando jogando ou está só jogando dinheiro fora? Hoje eu vou apresentar para vocês uma plataforma chamada Poker Profit. Essa plataforma ela é excelente para você fazer a gestão das suas sessões, principalmente de cash games, torneios, rakeback, para que você tenha um controle total de tudo que você faz. Além disso, você pode ter todo um acompanhamento nessa plataforma ao longo do tempo. Imagina só, se você tivesse histórico desde que você começou a jogar, qual foi o limite que você teve a melhor performance, qual foi o local que você performa melhor. Então tudo isso são dados importantes que vão ajudar nas decisões nas mesas. Então estamos aqui dentro da plataforma, eu vou resumir rapidamente aqui para você, tem toda a apresentação, caso você queira saber todas as funcionalidades que tem dela, eu vou estar mostrando passo a passo de como utilizar ela aqui dentro. Então, descendo aqui para baixo, agora nessa fase beta, a gente está liberando 30 dias gratuitamente para você criar sua conta e testar, ver se faz sentido ou não para você. Primeira coisa que eu vou fazer então é clicar aqui em criar minha conta gratuitamente. Aqui você preenche com seus dados, suas informações, sem que precise adicionar cartão de crédito. Então eu vou fazer esse cadastro rapidamente e na sequência eu volto. Após você fazer o cadastro, criando o seu login e sua senha, você vai receber um e-mail de confirmação de conta e esse e-mail ele vai te redirecionar para a página. Então hoje eu vou abrir aqui o meu Gmail e vou dar um OK na conta. Tá? Ele vem um e-mail dessa maneira, com esse nome, bem simples. Então eu vou dar um OK aqui e eu já estou sendo redirecionado aqui para a página de login. Então eu vou preencher com meus dados e já vou entrar na conta. Pronto, pessoal, após ter feito o login, você vai cair diretamente nessa tela. Ele vai ficar totalmente vazio, tá? Não vai ter nenhuma informação aqui dentro. E eu vou mostrar detalhes de como fica depois de ter preenchido essas informações. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro? Então, a gente tem que vir aqui em configurações, clicar aqui em locais. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o primeiro passo é você cadastrar aonde você joga, para que depois você adicione as contas e saldo, para toda vez que você for fazer uma sessão, ela ficar registrada. Então é só por isso que a gente começa pela parte de locais. Aqui no meu caso, eu vou lançar o meu primeiro local, que vai ser o GG Poker, que é onde geralmente eu costumo jogar. As primeiras opções que aparecem aqui é site, app ou se você vai jogar live. Qual a diferença entre site e app? Site é as plataformas onde você joga e o próprio site ele oferece mesas locais para jogar. O app ele é mais voltado ali para clubes. Então você que joga em aplicativo geralmente tem um clube que outro. Então essa é a diferença entre os dois. No caso do GG Poker ele é um site. Então eu vou clicar aqui em site. Também a gente pode adicionar aqui, como por exemplo PokerStars, existem outras plataformas que também se enquadram dessa maneira. Então eu vou dar um nome aqui, eu vou colocar então o GG Poker. Eu vou escolher agora qual que é a moeda que se joga dentro do GG Poker. No caso é em dólar, você usa isso em dólar. Ele gera rakeback, então lá dentro, e o rakeback dentro do GG Poker ele soma o caixa. Por que essas informações são importantes? Se você marcar incorretamente, quando vocês forem fazer lançamentos, por exemplo, de um rakeback, se você preencher errado, o caixa ele vai dar divergência. Porque em alguns sites, como clubes principalmente, o rakeback ele não soma ao caixa. Então tem essa diferença, por isso que tem essas duas opções. Tome muito cuidado ao preencher isso. Então já preenchi com todas as informações, eu vou criar o local e ele está tudo certo, finalizado. Agora o que eu vou fazer? Então com o local criado, eu vou para o próximo passo que é visualizar os limites. O que são os limites? Quais limites são jogados? Por padrão, a plataforma já vem com alguns limites cadastrados, mas caso você jogue algum outro que não esteja aqui, você pode estar cadastrando aqui. Por que é feito dessa maneira? Esses limites, eles vão ajudar depois nos gráficos do win rate e do BB/100. Então é muito importante que você tenha cadastrado corretamente esses dados. Se tem algum que você não usa, você pode também deixar inativo para ficar mais fácil a visualização. Mas lá no painel não vai fazer diferença porque ele vai puxar apenas os limites que você tem sessões cadastradas. Próximo passo agora, a gente vai voltar lá para locais e a gente vai agora criar a sua conta de jogador. A gente apenas lançou aonde você joga, mas não lançou as suas contas. E caso você tenha mais de uma conta, esse é o momento de você cadastrar todas elas. Então eu vou vir aqui em contas e jogadores.
e eu vou criar uma nova conta. Vou selecionar aqui o meu usuário, né? Clicando nele aqui, e agora site. Você pode observar que ele puxou o que a gente cadastrou anteriormente. Só tem esse porque a gente só cadastrou esse. Eu vou colocar o meu nick aqui. Eu também posso preencher com outras informações, mas como eu só tenho essa conta aqui, eu vou lançar apenas isso e vou clicar aqui em criar conta. Tá? Então, após isso, a nossa conta no GG Poker, o nick dela aqui, foi criada. Porém, se você tiver mais contas, você pode adicionar também, clicando novamente em adicionar conta, e pode colocar quantas contas você quiser aqui dentro da plataforma. É muito simples. Beleza, agora, antes de começar a lançar a minha sessão, eu vou fazer o quê? Eu preciso lançar um caixa, fazer a gestão do caixa. E aonde a gente vai para isso? Aqui do lado esquerdo, em gestão de caixa, a gente vai clicar e a gente vai ser redirecionado para outra página aqui, que é a página de controle do seu perfil. Você já vai ver que já vai puxar a conta ativa, que é a conta do GG Poker, que a gente já lançou, mas ela está dizendo aqui que o meu caixa atual é 0. Por que o caixa atual é 0? Porque primeiro, eu não fiz nenhuma sessão que somasse aqui e eu também não informei nenhum depósito. Então, se você já tem saldo nesse exato momento e quer lançar a partir de agora, você precisa colocar esse saldo inicial na conta, senão você vai ter problemas com divergência. No meu caso aqui, eu vou lançar, por exemplo, como se eu tivesse 10 dólares. Então, para fazer o lançamento de um saldo inicial, eu vou aqui no canto superior direito, transações, vou clicar, ele vai abrir essa tela aqui e eu vou incluir um depósito, que é esse primeiro item. Qual o valor do depósito? Eu vou colocar aqui 10 dólares e data e hora. Por que data e hora é muito importante? E é outro ponto que você tem que ter atenção. Porque é em ordem cronológica. Se eu coloquei aqui que o depósito foi agora, às 20h33, e eu fazer um lançamento, por exemplo, com data passada, você vai notar que vai ter uma diferença de erro e vai dar erro no caixa. Então precisa ser em ordem cronológica. Eu vou colocar aqui a data desse lançamento, como se fosse aí em outro dia. Vou botar aqui dia 25/6, às 20 horas. A minha conta aqui, né? Eu vou selecionar essa conta, se for outra conta também cuida por aqui. E eu vou dizer que é o saldo inicial. E vou clicar aqui em registrar. Você vai observar uma primeira mudança, que é dentro aqui de transações, o depósito já adicionado, ele já puxa a cotação do dia para ter uma conversão. Vou atualizar só a página aqui para você ver o caixa.a. Então, o caixa ele já aparece aqui dentro, ó. Se você observar, dentro aqui dessa conta tem 10 dólares, tá? E não vai ter mais nada porque não tem nenhuma sessão, não tem nenhum lançamento. Beleza, agora eu tô com o meu saldo todo cadastrado, o que eu faço para jogar uma sessão? Como é que eu faço para lançar? Então eu vou aqui no canto superior esquerdo em sessões e vou clicar nelas aqui. Se você vir em sessões sem fazer os passos anteriores, provavelmente vai dar algum erro em algum caminho. Então siga passo a passo, vai ficar muito mais fácil de você organizar para fazer esses lançamentos. Beleza, estou aqui dentro da minha sessão, então eu tenho duas maneiras de fazer uma sessão. Criar uma sessão, a primeira sessão, né, aqui ou aqui, né, nesse registro, eu vou clicar. E ele vai abrir aqui as opções. Então, qual que é o tipo de sessão? Se é uma sessão online ou live. Por que o live funcionaria lançar inicialmente sem eu ter conta em online? Não. Porque o live você não precisa registrar um caixa, né? Você não vai ter esse controle de caixa para o live. Geralmente isso é para contas online, que fica muito mais fácil de você fazer essa gestão. Eu vou deixar marcado aqui online, porque não é uma sessão de live, né? E já aparece aqui o saldo. Se eu tivesse mais contas, aparecia todas as contas e o saldo atual. Se o saldo tiver divergente do saldo que você tem na sua conta do jogo, confira antes de você iniciar uma sessão. Então aqui o saldo está certo e eu vou dar um iniciar sessão. O que vai acontecer? Ele vai começar a contar um cronômetro. E aqui você esquece do sistema. Vai jogar, vai fazer sua sessão e quando você terminar você volta aqui e esse cronômetro ele vai ajudar aí para contabilizar quanto tempo de sessão você tem. Beleza, Jonathan. Agora terminei a minha sessão. O que eu faço? Eu vou vir aqui e vou clicar em pausar e finalizar. Então foi uma sessão, nesse caso aqui, de 23 segundos. Agora eu vou pegar essa sessão e eu vou vincular a qual conta eu estava jogando. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar a conta do GG Poker, que era a conta que eu estava.
E aí ele vai puxar o quê? As fichas iniciais. Então no início da minha sessão eu estava com 10 dólares de fichas e agora eu vou estar com 30 dólares de fichas. E eu joguei aproximadamente aí 500 mãos. E no limite eu vou escolher o limite que eu estava jogando. Então eu vou botar aqui 10,25, por exemplo, tá? Feito esse lançamento aqui, eu vou finalizar essa sessão. Ele vai me pedir uma confirmação, eu vou dar um OK. E pronto, a primeira sessão já foi finalizada. E todo o histórico aqui para baixo ele vai ficar registrado para facilitar. Então nessa sessão, já considerando a cotação atual, você teria um ganho de R$ 103,60, ou seja, 20 dólares. Caso você queira acompanhar como estão as cotações, você vai verificar aqui em configurações, cotações. Em tempo real ele acompanha todos os dias como está a cotação do dólar para você ter uma comparação aí como é que está os seus ganhos ao longo dos dias. Voltando aqui para as sessões, então os dados começam a se preencher. A outra maneira que você tem para lançar uma sessão é um lançamento manual. Ou seja, esse lançamento manual, ele é um lançamento que você vai realizar sem precisar do cronômetro. Ou seja, esqueci de ativar meu cronômetro, eu preciso fazer um lançamento manual. Mas notem, a ordem cronológica não importa bastante. Se eu lançasse agora uma sessão manual com uma data anterior dessa que eu lancei agora e com valores diferentes, provavelmente iria dar algum erro de divergência de caixa. Então lembre sempre da ordem cronológica do lançamento das coisas. Eu vou agora clicar aqui em sessão manual e eu vou fazer o lançamento de outra maneira. Eu vou selecionar aqui o meu usuário, então o tipo de sessão online, vou colocar a data de hoje, vou fazer um lançamento futuro aqui só para não dar divergência, né, nos caixas, então eu vou colocar como se fosse às 22 horas e que eu joguei até a meia-noite, a 23h59, tá? Então teve 59 minutos de lançamento. Vou clicar aqui em preencher e lançar, ele vai abrir aquela mesma tela que a gente tem na sessão quando roda o cronômetro. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar minha conta, ele vai puxar o quanto tem de ficha, que teria, né, porque a gente finalizou com 30 dólares, e nessa sessão aqui eu vou botar que a gente terminou com 43,47, tá? E vou botar mais 764 mãos. Vou escolher o limite 510 aqui também e vou finalizar essa sessão. Vou dar um OK, ele vai fazer o lançamento, assim como foi feita a outra, já vai aparecer toda a tua listagem, todo o teu histórico por aqui. Se você quiser depois, pode fazer uns filtros, né, quando você tiver um volume muito grande de sessões, para estar se organizando. E o que é mais bacana, agora, quando eu vou lá para o dashboard, ele vai começar a trazer informações atualizadas. Ou seja, quanto eu estou lucrando, quantas mãos eu já joguei, quanto de horas jogadas, quanto eu estou ganhando em média por hora nas minhas sessões, qual que é o meu profit, se eu joguei torneio, quanto de rakeback, bônus. Então tudo isso você vai ter um controle muito bacana nesse painel, nesse dashboard. E ao longo do tempo esse gráfico ele vai se preenchendo e vai ficando muito mais organizado, que é o gráfico de horas jogadas, horas acumuladas, total de mãos jogadas, então você vai ter todo o histórico ao longo dos dias e também o gráfico de lucro acumulado. Você também vai ter um dado muito interessante que é o win rate, o BB/100. Então como é que tá os teus resultados? Tá bem? Não tá? Então isso vai ajudar bastante para você ter esse controle e também mais alguns outros gráficos que é quanto eu estou ganhando por dia da semana. Claro que aqui, como não tem muito preenchimento, ele vai me dar uma informação distorcida, porque o ideal é que você analise nesse tipo de gráfico um prazo maior, um longo prazo. Se você analisar 2 sessões, esse dado ele vai estar completamente errado, porque não é uma realidade, você tem que ver no longo prazo. E a mesma coisa por reais por hora, por turno, que é o quê? É se você está sendo mais lucrativo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, também são dados muito relevantes para você ter esse controle. E assim funciona toda a parte de lançamento do sistema. Aqui você tem alguns filtros também, se você quer filtrar apenas removendo o profit, né, para você ter o controle desse BB/100, se você quer remover fora o rakeback, os bônus, os jackpots, os torneios
Então você pode clicar aí, ele é bem dinâmico para você filtrar todos esses dados aqui. Eu vou agora mostrar para vocês como que eu faço o lançamento dos torneios, do Rakeback e do bônus. E por último, eu vou ir para a aba de resultados para mostrar para vocês como que fica essa gestão, essa visualização. Primeiro, então, a gente vai aqui no Rakeback. Então, o Rakeback você vai lançar de preferência quando você coletar ele. Por quê? Porque aí ele vai para o caixa. Então, eu vou registrar um Rakeback. Vou clicar aqui em registrar Rakeback, ele vai me dizer de que período é esse Rakeback. Geralmente você vai ter esse histórico, que é justamente para ter um controle melhor dos dados, então eu vou dizer que ele é do período aí de sexta para hoje. Vou escolher a conta que eu tenho cadastradas aqui, e nesse período eu gerei aí 23,56 de Rakeback, por exemplo. Posso adicionar alguma informação. Aqui eu vou lá anexar um print, que seria o comprovante desse Rakeback, se realmente você teve esse ganho, assim no futuro você vai conseguir fazer uma auditoria até mesmo das suas contas. Eu vou colocar um print qualquer aqui, só para a gente deixar aqui como teste, e vou clicar em registrar Rakeback. E pronto. Muito fácil. Assim como a gente fez nas sessões, a gente registra dessa maneira o Rakeback, e se eu voltar lá para o dashboard, ele já vai contabilizar, ele já vai trazer os meus dados atualizados de profit aqui dentro. Então isso é muito legal, ele contabiliza individualmente, separado. O bônus é a mesma coisa. O bônus é toda vez que você ganha um extra do site ou da plataforma, ou que você tira um jackpot, é muito bacana você ter esse controle individual. Para fazer o lançamento, a gente vem aqui na aba de bônus, né? Caímos nessa tela aqui. Eu vou clicar aqui no botão lançamento, ele vai abrir essa tela. Vou escolher novamente a minha conta, qual é dos locais, quais as contas do usuário que eu vou utilizar, no caso eu só tenho cadastrada uma. Eu escolho qual é o tipo de bônus, se é um bônus de ranking, se é um jackpot ou se é outros bônus. Qual é a data do recebimento, lembrando, novamente é importante que você considere as datas de recebimento em ordem cronológica para que não dê problema. Então eu ganhei aqui $12,76, por exemplo. Eu posso colocar uma observação do que é esse bônus, então é ranking semanal, por exemplo. Adiciono o comprovante, como a gente está falando de dinheiro, né? Eu vou novamente adicionar um anexo aqui. Vou adicionar um anexo aqui, só para testar, e vou clicar em lançar. Da mesma maneira, ele vai ser enviado, e todos esses valores eles vão se acumular e vão somar ao caixa. Por quê? Porque é da maneira que funciona cada site, cada um tem um modelo, por isso que aquelas configurações na ordem que eu estou apresentando é muito importante. Próximo passo agora, então, eu vou voltar aqui para torneios. Vou mostrar para vocês como é que faz o lançamento dos torneios. Ele é muito parecido também. Vou clicar aqui em lançamento, vou escolher data e hora que foi realizado esse torneio. Então, vou dizer que é um torneio online. Eu vou dar o nome do torneio aqui, vai ser uma Raholic Bounty Forte Stack. Vou escolher se esse lançamento ele vai ou não somar ao caixa, isso é muito bacana, vou colocar aqui sim. O meu buy-in foi de $10, por exemplo. Se eu tive add-on, eu adiciono quanto que foi. Se eu tive rebuy, eu coloco quantos foram feitos, tá? Eu fiz esse lançamento aqui. Premiação é opcional, porque se você ganhou, você adiciona. Se você não ganhou, você não adiciona. Então eu não vou adicionar. E posição eu vou botar que eu terminei em 76. E vou registrar esse torneio. Você vai notar que ele vai dar como perda, né? Que eu vou ter a perda de 10 porque eu não tive premiação. Ele já vai me atualizar, me puxar esse resultado. E se eu voltar lá para o dashboard, os dados novamente vão se atualizar de acordo com o que é feito. E isso fica muito bem organizado. Para você visualizar como é que esse caixa está fluindo, você vai clicar aqui em gestão de caixa e ele vai abrir essa tela onde todo o histórico do que você vai lançando vai se armazenando aqui dentro, e você depois pode navegar entre os meses, né, para você ver ao longo dos meses ter esse controle individual. E você pode filtrar vendo todos, ou por sessões, ou só o Rakeback lançado, ou só os bônus, ou só as próprias transações de depósito ou retirada. E assim você vai ter um controle muito completo.
Além disso, o site ele permite que você personalize personalize com as suas cores, ou se você quiser colocar uma logo aqui, você também pode. Então, na aba personalizar você pode deixar do seu jeito, tá? Eu deixo o padrão do sistema porque é o mais fácil para mim. Beleza, galera? Se vocês tiveram qualquer outra dúvida de lançamento, revisa o vídeo, foi passado detalhadamente. Quando tiver atualizações da plataforma, a gente também vai informar vocês. E se mesmo assim tiverem com dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso número de suporte. Ele vai auxiliar e vai mostrar para vocês todo o processo de como resolver os problemas. Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Boa sorte nas mesas e GL.